Olá, queridos alunos. Vamos agora iniciar mais um tópico que a gente vai ver, que é movimento em duas ou três dimensões, né? Então, na primeira parte do nosso trabalho, né, que a gente fez ao longo da outra semana, a gente começou a ver questão de movimento, a gente começou pelo movimento unidimensional. E agora a gente vai abordar movimentos em duas dimensões, né? E como é que seria um movimento em duas dimensões? Seria um movimento que ele é composto, né? Porque a gente sabe lá que você tem os eixos cartesianos x, y e z, e o movimento em duas ou três dimensões é um movimento que é composto por movimentos onde você tem uma partícula que ela varia a posição dela tanto no eixo x, quanto no eixo y, quanto no eixo z. Então, exemplos de movimento que funciona em mais de uma dimensão é esse movimento aqui, que a gente chama de movimento helicoidal. O que seria esse movimento helicoidal? Você tem um círculo, né, e ao mesmo tempo o corpo se move para cima. Um outro exemplo de movimento que a gente vai ter seria esse movimento aqui que a gente chama de movimento oblíquo, ou movimento parabólico, onde você vai ter o corpo, né? Ele vai se mover tanto no eixo X quanto no eixo Y e vai efetuar essa trajetória. Bom, o que a gente vai ter em relação ao movimento em mais de uma dimensão? A gente não vai usar nada de diferente do que a gente já aprendeu em movimento unidimensional. As equações do movimento vai continuar sendo a mesma. Mas para a gente começar a ver um pouco das equações do movimento em mais de uma dimensão, é bom a gente recapitular essa parte de vetores, porque a gente vai necessitar trabalhar com notações vetoriais a partir de agora. Ou seja, então, imagina aqui, ó, vejam o plano cartesiano x, y e z. A gente tem um vetor A, e esse vetor ele pode ser escrito como componentes, né? No eixo x, no eixo y e no eixo z. Então, essa aqui seria a expressão que me daria a escrita do vetor A. Então, só relembrando alguns conceitos de geometria analítica, y, j e k é o que a gente chama de vetores unitários, ok? O A, o que é esse A? Esse A é o módulo do vetor A, que você pode calcular com esse formato aqui, ó. Vai ser a componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, mais a componente z ao quadrado. Se a gente não tem o eixo z, se a gente está num eixo de duas dimensões só, isso aqui se reduz ao teorema de Pitágoras, né? Bom, cada componente do seu vetor vai depender do ângulo, né, que o vetor propriamente, que o vetor está fazendo com o eixo. Então, por exemplo, aqui, o ângulo que o vetor faz com o eixo x é alfa. Então, a componente x vai ser a cosseno de alfa. A componente y, que essa componente forma um ângulo beta, então vai ser a cosseno de beta. E aí, a componente AZ vai ser A, né? É gama o ângulo aqui que está formando, então vai ser A cosseno gama. Então, o nosso vetor ele fica com essa identidade aqui, ó. O nosso vetor A ele pode ser escrito como a componente em x vezes o unitário, a componente em y vezes o unitário do eixo y, que é j, né? E a componente no eixo z vezes o unitário do eixo z, que a gente denota como k. Bom, então, como eu estava dizendo, movimento em mais de uma dimensão não tem nenhuma diferença. As equações que a gente vai utilizar são as mesmas do movimento unidimensional, do movimento em uma dimensão, ok? Só vai mudar agora que a gente tem que escrever, né, um vetor, ou seja, a gente vai pegar as equações do movimento unidimensional e a gente vai extrapolar isso para um vetor agora. Então, no caso aqui da velocidade, quem é que seria a velocidade? Seria, só relembrando que a gente trabalha no movimento com duas equações, né? A velocidade instantânea, que é a derivada primeira da posição em função do tempo, e a aceleração, que é a derivada primeira, ok, da velocidade em função do tempo.
tá certo? Então, quem seria esse V aqui? Esse V vai ser a derivada do x em função do tempo, né? Ou seja, a derivada da posição no eixo x em função do tempo vezes o unitário i. A derivada da posição que o vetor tem no eixo y em função do tempo vezes o unitário j. A derivada que está variando a posição no eixo z em função do tempo vezes k. E assim também a gente vai ter que a aceleração vai ser a derivada da velocidade no eixo x, tá certo? Em função do tempo, vezes o unitário i, mais a derivada da velocidade no eixo y vezes o tempo, vezes o unitário j, mais a derivada da velocidade no eixo z, vezes o unitário k. Bom, esqueci aqui de escrever, a gente poderia também escrever o vetor posição, né? Vetor posição, eu vou chamar de R, tá certo? Vetor posição que a gente pode chamar de R. Ele seria simplesmente x, ou seja, a minha componente da posição em x vezes unitário i, a minha componente que esse vetor tem no eixo y vezes unitário j, mais a componente que esse vetor tem no eixo z vezes o unitário k, ok? Bom, o que a gente agora vai fazer nessa segunda parte agora? Eu vou agora resolver um problema clássico com você.